Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta sexta-feira, dia 1/8, após um início negativo, o mercado de soja passou para o positivo em um movimento de recomposição de posições após as recentes quedas, com os operadores refletindo o otimismo de que um acordo entre Estados Unidos e China está prestes a ser fechado. O movimento de recuperação da soja também passou pelo recuo do dólar internacional, favorecendo assim a competitividade do produto americano, que fica mais acessível à demanda internacional. Mas o mercado não teve um fechamento a níveis maiores devido à queda de 2,8% do petróleo, que foi influenciado pelo anúncio do aumento de produção pela OPEP e aumento dos estoques americanos para o produto, somando-se assim às incertezas da economia global. O setembro na soja, por exemplo, trabalhou com menos 3 a 5 cents positivo, para um fechamento neutro. O novembro, queda de menos 3 com alta de até 5, mas também com fechamento neutro. Dessa forma, nós tivemos setembro fechando a 969,5 e o novembro a 989,25 cents. Para o milho, os futuros encerraram o dia em queda, encerrando a sequência de recuperações, com o mercado voltando a acompanhar de perto as condições climáticas favoráveis para a região produtora americana, o que contribui para as perspectivas de uma ampla oferta global, principalmente nesta temporada. Ainda mais com o avanço da colheita na América do Sul. E somando-se a isso, ainda tivemos a queda de 2,8% do petróleo. Já por outro lado, apesar do viés negativo do dia, a demanda externa segue no radar, uma vez que além dos bons números de exportação dessa semana, já que hoje foram reportadas mais duas vendas privadas para exportação, a primeira de 125 mil e a segunda de 227 mil toneladas, ambas já para entrega na safra 25-26, mas com destinos não revelados. Assim como a baixa do dólar internacional, dando maior competitividade ao produto americano. Por isso o fechamento foi de 1,1% de queda no setembro e 0,7% no dezembro. O mercado variou entre 2 positivo e 5 negativo. O fechamento de setembro foi a 389,50 e o dezembro fechou a 410,75 cents. Para o milho na B3, que trabalhou entre 30 centavos de ganho e 30 centavos de perda, o fechamento acabou sendo levemente positiva na casa de 10 cents. Com isso, o setembro fechou cotado a R$ 66,85 e o novembro a R$ 69,16. E a semana acabou sendo negativa para quase todos os pontos observados nesse relatório. A soja em Chicago teve uma queda semanal de 2,93%, com quedas mais expressivas a partir de quarta-feira. O milho teve queda semanal na casa de 2,5%. Veio sofrendo queda no início da semana, chegou a esboçar uma leve recuperação aí na quinta-feira, mas na sexta-feira voltou a cair, por isso essa queda semanal. O dólar, que flutuou bastante e trabalhou praticamente a semana inteira acima do nível de fechamento da semana anterior, a queda de sexta-feira acabou trazendo um cenário de 0,14% de queda no dólar. O único ponto aí que realmente foi de boa alta foi o milho na B3, com ganhos aí na casa de 1,81%, principalmente com as boas altas de quarta e quinta-feira. E com Chicago perdendo aí 2,8%, 2,9% na semana, os prêmios acabaram reagindo de forma positiva. E na sexta-feira, o setembro voltou a ter ganhos, fechando com mais 10 cents de alta, trazendo o fechamento para casa de 185 cents positivos. E falando de dólar, que caiu hoje no externo, após o payroll dos Estados Unidos mostrar a criação de apenas 73 mil vagas em julho, bem abaixo das expectativas, com revisões negativas para meses anteriores. O dado reforçou a aposta de corte de juros pelo Fed já em setembro, em meio à pressão do presidente americano
e a desaceleração da economia americana. Já no Brasil, o movimento externo somou-se à fraqueza do dólar global, levando o câmbio a recuar, mesmo diante do cenário doméstico de tensão com a tarifa Estados Unidos e México na casa de 50%. E ainda tivemos a informação da produção industrial fraca por aqui, e a expectativa de uma possível redução da Selic, contribuindo para o alívio das cotações. Por isso, esses fundamentos trouxeram queda no câmbio no Brasil na casa de 0,8%, fechando a 5,5539 e uma variação de 5,5269 para 5,6279. E trazendo uma atualização do clima até o dia 18 de agosto, nós observamos que as condições para o término da colheita do milho safrinha no Brasil são positivas para este período, que deverá estar finalizando nesses próximos 15 dias. Já para o clima americano, boas condições de clima para todo o cinturão produtor, o que continua dando um sentimento de uma safra cheia e pressionando os preços em Chicago. E assim encerramos os destaques dessa sessão. Na soja, o mercado variou entre positivo e negativo, mas teve um fechamento neutro. O fator de sustentação veio da expectativa do acordo Estados Unidos e China, levando o mercado a recomprar posições, já que o mercado veio caindo durante a semana. No milho, a queda de 2,8% do petróleo, expectativa cada vez maior de uma grande safra americana, somando-se à grande safra no Brasil, deram ao mercado a direção de baixa. Já o dólar caiu com a divulgação do payroll americano, que informa a quantidade de empregos criados por lá. E o número veio muito abaixo da expectativa, o que gerou a sensação de corte nos juros americanos em setembro e derrubando assim o dólar internacional. Fiquem todos com Deus e nos vemos em nosso próximo vídeo.